Oi, gente, bom dia. A gente está aqui no Escola para a Paz, como a gente combinou, para fazer a nossa live sobre as dicas de lancheiras saudáveis. Eu tô aqui com a Ellen. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Sou Ellen Garcia, nutricionista, presto consultorias e vamos lá, né? Vamos se preparar, vamos tirar as dúvidas do pessoal, esclarecer, vamos lá. Vamos entrando. Pessoal, a gente vai fazer assim. Se a gente tiver algum problema com a conexão e cair, peço que vocês tenham paciência, a gente retorna. Se tiver algum problema sério que a gente não conseguir retornar a live, a gente faz o vídeo e deixa gravado para vocês, tá bom? Então vamos lá. Lembrando, né, pra gente focar bastante nas perguntas com relação mesmo a... Se tiver de alguma outra perguntinha que a gente queira, de alguma coisa em particular, de uma patologia, tudo, a gente ou deixa a pergunta para eu responder depois, ou a gente pode formar depois uma próxima conversa. Vamos focar mais nas lancheirinhas. Isso. Senão a gente foge muito do assunto e aí vai a conversa pro dia inteiro aqui. Eu vou deixar o e-mail da Ellen depois, ela responde as perguntas por e-mail ou pelo Insta, enfim, a gente vai deixar o contato dela para vocês. Tá bom? Ellen, vamos lá ajudar os pais que têm bastante dificuldade para montar a lancheira dos filhos, né? O dia a dia na correria é super complicado. Eu queria saber assim, primeiro, quais os tipos de lancheira que você recomenda? Bom, na nossa época, né? Vamos falar assim, né? Tínhamos aquela lancheira rígida, aquele plástico duro. Ainda tem, viu, para vender. Porém, ela não é térmica, né? Então não ajuda muito. Hoje em dia a gente trabalha mais com essas aqui, são as térmicas, né? Que ajuda a conservar os alimentos, né? Porém, já que a gente está falando um pouquinho de lancheira, vamos lembrar vocês uma coisa. A higienização, tá, gente? Porque a gente compra, ela tá linda, né? Tá nova, depois com o tempo a criança vai gastando, às vezes o material também vai sendo danificado, só que o mais importante é higienizar essa lancheira todos os dias. Chega o materialzinho, chega os potinhos com as coisinhas, joguem fora. Parece uma coisa banal, mas a gente está comentando isso porque a gente vê, tá? Às vezes alguma coisinha ou outra, uma falta de higiene, enfim. Por exemplo, então, a criança não comeu todo. Até bom pra saber se a criança comeu todo o lanche, né? Sim. Às vezes tem colégios que usam assim, deixar para pai ver. Olha, ele comeu metade, ou ele comeu só um pedacinho. Então, cada colégio age de uma maneira. Tem uns que jogam tudo já para não deixar esse cheiro, esse resíduo. Tá. Então, vamos manter sempre limpinha, tá? Vamos lá. Então, nós temos essa daqui. A térmica, ela é a mais, hoje em dia, mais utilizada, tanto porque também tem todo aquele apelo, né, das figuras, enfim. Uma dica começando já pela lancheira é deixar essa lancheira já na geladeira, na noite. Tá? Porque aí ela vai manter mais geladinha e vai ajudar já a conservar mais os alimentos. Então já vamos deixar essa lancheira já na geladeira. Tá. O que a gente pode passar dentro para limpar? É só um paninho úmido? Passa algum produto? Pode pegar a buchinha com um pouquinho de detergente, pode passar, porque assim, no final de semana, quando você tem tempo para secar, aí sim você pode jogar ela debaixo da torneira, lavar mesmo bem, colocar para secar. Tá. No dia a dia a gente não vai ter esse tempo. Então só passa uma buchinha não muito molhada, né? Com detergente, depois tira com enxágua com um paninho úmido e pode depois passar o álcool e deixar secar sozinho, tá? Não passa o paninho depois do álcool, tá? Deixa secar, tá? Então, estando limpinha, limpou a lancheirinha, coloca na geladeira à noite. Para no dia seguinte a gente já pegar ela geladinha e ajudar já a conservar melhor esses alimentos, tá bom? Agora vamos lá falar dos alimentos. O que a gente coloca dentro da lancheira? Quais os grupos de alimentos, o que é importante, o que põe de comer, para beber? Tá. Então, assim, a gente tem que pensar que a gente tem que ter um grupo, né? A gente tem que formar, né, um grupo com os alimentos importantes no dia a dia, né? Então, é o grupo dos carboidratos, que são os pãezinhos, né? Que depois a gente vai falar detalhadamente. O grupo de carboidratos, o de proteínas, o de vitaminas, e a garrafinha, que pode ser com água, pode ser com suco, enfim, a gente também vai destrinchar. Então, são essas três coisas: carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais e a garrafinha, tá bom? Térmica também, viu, gente? A gente até tem ali também, né, algumas para ilustrar. Ajuda também, né? A gente estava falando, então, das garrafinhas. Sobre as garrafinhas. Também que ajuda muito, né, gente? Sendo térmica, né? Vou mostrar só durante o dia. Ajuda a conservar melhor os nutrientes e deixar também
a bebida geladinha, né, minha gente? Que ninguém merece também, agora que vai chegar o calor também, né? Tomar um suquinho quente, Pelo né? menos fresca, Pelo né? menos fresquinha, com certeza. Já falando sobre isso, qual que é o... Vamos lá. A gente tá... já? Que tipo... A gente falou sobre os tipos de alimento, né? E de bebida Vamos também. começar agora das bebidas, né? Destrinchar um pouco de bebidas. Bom, quando eu falo de vitaminas e minerais, que a gente fala na parte de frutas e de algum tipo de legumes também que pode levar, ele também pode ser em formato de suco. Então vai depender muito da criança. Tem criança que vai aceitar bem tanto comer a fruta e beber o suco também. E tem criança que a mãe vai falar, ai mãe, é muita coisa pro meu filho. Ou ele vai comer a fruta, ou ele vai tomar o suco. Então o que a gente faz com a outra garrafinha? Se eu não for colocar o suco aqui? A gente pode deixar só com água, já pra gente incentivar o hábito. Ou a gente pode colocar uma água de coco, ou um chá geladinho, vai depender muito do filho de vocês, da aceitação, né? Às vezes come bem, outros comem menos, né? Então, a garrafinha térmica é isso. Vai o suquinho natural, ou vai a água, se já vai a fruta e a criança não come as duas coisas, ou um chazinho, tá bom? Esse suco de fruta pode estar congelado? Então, o suquinho de fruta, gente, é assim. O que a gente pode fazer para adiantar, para a gente facilitar, né, no dia a dia? A gente sabe que toda a maioria das pessoas trabalham, a gente tem nossa correria, nosso dia a dia. Então, assim, tira um dia, faz os suquinhos para as crianças, para a criança, coloca nas forminhas de gelo, né? A gente deixa congeladinho e aí a gente tira. Na hora que for sair, coloca direto aqui. E aí ele vai derretendo, né? Até chegar a hora de tomar, já vai estar fresquinho, né? E você tá deixando de levar o suquinho natural da criança também. A gente vê muito assim, os pais na hora que vão fazer as compras, já compram aqueles engradados dos sucos, né? Grazi, eu sei que facilita, né? Aqueles sucos de caixinha, mas pode suco de caixinha, não pode? Bom, o que eu tenho pra falar pra vocês? O suco de caixinha, gente, é tão vilão quanto o refrigerante. Com relação ao açúcar, com relação a corantes que vão dentro deles. Então, assim, vamos parar com esse hábito. Lógico, o amiguinho leva, né? De vez em quando, não vamos nada pro radicalismo, Tá. né? Né? A gente tem festinhas também, e eu também, tá vendo? Tem um suquinho ali no fundo, né? Esporadicamente não tem problema, mas no dia a dia a gente tem sim que incentivar que seja natural, tá bom? Deixa eu colocar. Vai dar os copinhos. Vou passar que nós estamos no Instagram também. Pessoal, a gente tá no Instagram também, quem quiser seguir a gente por lá. Dá um oi aqui, Tá? Ó. Oi, vocês estão vendo a gente aí? Voltando um pouquinho nas lancheiras, falar do nosso gelinho. Do gelinho, pessoal. Além da lancheira ser térmica, que já vai ajudar, né? Uma coisa que ajuda mais ainda, principalmente nos dias de calor, são esses gelinhos térmicos, né? A gente tem esse aqui, que pode ser um pouco menor para colocar na lancheira, que a base dele é gel por dentro, né? Então vai dentro do freezer e a gente tira na hora que for montar a lancheirinha. Ou também tem os lúdicos, né, gente? Que a criança adora, né? Que são esses aqui em formato de frutinhas, tudo que também vai ajudar, né? No incentivo, né? Com as crianças também. Então, isso aqui vai juntamente com a sua lancheirinha que você deixou ela na geladeira no dia anterior, ela sendo térmica e colocando gelinho, sucesso, gente, tá? Ellen, dá um exemplo pra gente, por exemplo, uma dica para os pais. Montar um cardápio facilita para poder montar a lancheira da semana inteira, para não ficar perdido. Enfim, que grupo, um exemplo de um lanchinho para levar, enfim. Foi o que eu falei, nesses 3 grupos que a gente tem, mais a bebidinha, né? Vamos falar de novo agora de um por um, tá? Os carboidratos, o que são? São aqueles que nós fornecem que? Energia. Então, são os pães, os biscoitos, os bolos. Claro que se puder ser integral, ou se puder ser feito em casa, aquele bolo que a gente prepara, o bolinho de cenoura, né? O bolinho de laranja, tudo melhor, tá, gente? Do que o industrializado. Tudo que a gente puder fazer em casa. Bolo é a mesma coisa também. Eu faço bolo aqui em casa e congelo. Às vezes eu faço bolo, o pessoal come num dia, no dia seguinte ninguém quer saber do bolo. Eu vou congelar. Tá. Porque, né, numa hora eles vão me pedir e eu tenho. Então, tudo que puder ser natural, então vamos lá. Voltando, carboidratos, então vocês vão mandar ou um pão, ou um bolo, ou um biscoito, um pãozinho de queijo, uma tapioca. Tudo isso é fonte de carboidrato, tá? Aí vai pra parte da torradinha, vai pra parte das proteínas. Que é o quê? O queijo, o requeijão, a ricota, o leite, né? O leite também, voltando, se a criança também gosta de levar
ela tomando não só na base de queijos e poder quiser levar ela na garrafinha, gente, também tá muito melhor do que a gente levar aqueles achocolatados que a gente compra, né, pronto, Tá. né, todinho, enfim, né, você já sabe, melhor do que eu, tá? Proteína, então falando de proteína, assim, queijinho, cream cheese, tem patês que a gente pode fazer em casa, tem, sabe o que também que é legal, criança adora? Ovinho de codorna também, uma fonte de proteína, e criança também adora ovinho, você pode mandar no potinho separadinho, que nem a gente tem ali também. Legumes, cenourinha, baby. Vou falar agora. Ah. Agora, na parte de vitaminas e minerais, você vai mandar as frutas. Então, você pode mandar a fruta. É importante você mandar aquilo que a criança já está acostumada na casa dela. É claro que a gente vai introduzindo aos poucos também, faz parte. Mas também a criança às vezes nunca viu um alimento e você vai colocar lá na lancheira. Isso não funciona, tá, gente? Então, assim, você pode tanto mandar aqueles com casca, banana, a maçã já higienizada, tá? Passada no filme bonitinha, a pera também, a mesma coisa. Porque esses daqui a gente não consegue, não pode cortar, né? Porque ele oxida, né? Fica escurinho, tá? Então, esses aí a gente manda inteiro. E tem também, a gente pode mandar manga picadinha, goiaba, melão, melancia, enfim. Aquilo que qualquer fruta, e voltando também, não só de frutas, a Graça até me lembrou, a gente pode mandar cenourinha, pepino, tomatinho cereja, né? Também. Então tem muitas crianças que gostam, ótimo. Pode variar sim, tá? É fonte de vitaminas e minerais, a gente pode incluir as duas coisas, tá bom? Então vamos lá, a gente falou de carboidratos, falamos das proteínas, falamos das vitaminas e dos minerais e da garrafinha, né? A gente não esquece que tanto pode ser com suco de novo, se teu filho aceita, ou pode ser só com água, já tá comendo a frutinha, ou aguinha de coco, chazinho, enfim, tá? Fica a critério de vocês, mas é isso daí. Vamos falar um pouquinho, rapidamente, só para as crianças que têm intolerância à lactose, alergia, enfim. Uma sugestão. Tá. Lembrar só que a intolerância à lactose não pode ser confundida com alergia à proteína do leite. São componentes diferentes, tá? A intolerância à lactose, hoje em dia, ela é, vamos dizer assim, ela é mais fácil da gente poder conviver com outras pessoas, porque a indústria evoluiu muito. Então a gente vê o leite sem lactose, a gente vê a chocolatada, a gente vê vários produtos. E quando a pessoa tem alergia à proteína do leite, ela tem que cortar geral. Então já não tem. Então você não tem aquela opção, né? Então vamos voltar lá. Intolerância à lactose, você vai ter que comprar os alimentos que não tem. Por que é a lactose? A lactose é o açúcar do leite. E quando a gente tem essa intolerância, é porque a gente não tem a enzima que quebra essa lactase, né? Então, a gente tem essa deficiência nessa enzima e não consegue. O que acontece? Essa lactose vai para o nosso intestino, provoca gases e dá aquele probleminha de dores abdominais, diarreia, vômito. Então, essa é a intolerância à lactose, tá? No caso, foi o que eu falei, hoje a indústria está favorecendo, né, essas pessoas porque tem muitos produtos. Porém, a gente também tem que se preocupar não só com relação ao leite ou aquilo que a gente sabe que é a base de leite, como também pães, bolachas, que a gente tem que ler o rótulo, gente. A gente tem que criar esse hábito. Porque às vezes uma simples bolachinha que você acha que, de repente, uma bolachinha de mel, vamos dizer assim. Ah, imagina, então, vai ler, tem leite. Um pãozinho, tem leite. Então, a gente tem que ficar de olho na rotulagem, sim. Felizmente, a gente está cada vez mais evoluído com relação a isso, porque a legislação ela está ficando em cima e a gente tem que colocar se tem glúten, se tem lactose, se tem, se na lista de ingredientes também tem algum outro alimento, como ovos, que podem causar alergia também, tá? Então já é um ganho para essas pessoas. Então vamos lá, voltando, intolerância à lactose, a gente vai ter que ler a rotulagem e procurar esses alimentos que não tem a lactose. Tem bastante coisa no mercado, gente, tem iogurte, né? Tem várias coisas, é mais simples. Então vai ser só na parte da proteína, porque o carboidrato ele vai ser a mesma coisa, lógico, só vai ler se o pão ou se a bolachinha tem também o leite. Aí a gente vai ter que ficar lendo rotulagem até encontrar um produto que não tenha. Mas com relação a carboidratos, ok. Uma granola, um pão de queijo também, se não vai o leite, enfim. Agora, a proteína é que a gente tem muito mais cuidado, vamos ter que procurar esses produtos que tem
por aí, tem bastante coisa, graças a Deus. As frutas, legal, vai continuando a mesma coisa. E a bebidinha também, tá? Agora, quem tem alergia à proteína do leite, né, que é a caseína, que é um pouco mais complicado, aí esse vai ter que excluir totalmente o consumo de leite de vaca, né, gente? A gente pode usar leite de amêndoas, de castanha, de arroz, de soja, né, que é o primeiro, né, que antigamente só tinha de soja, né? Hoje que a gente tem mais coisas por aí. Mas vai ter que eliminar totalmente o leite de vaca. É uma coisa mais séria, ele pode dar problemas desde pele, urticária, coceiras, rinites, até o fechamento de glote, né? Então é um pouco mais sério, tá bom? Só respondendo a pergunta da Egli, ela tá perguntando o seguinte: como adoçar o suco ou o chá? Ela tá perguntando a suco demerara ou mel? Olha, vai depender, a criança já tem mais da idade. O mel só pode ser dado a partir de 1 ano. Né? A partir de 1 aninho que a gente pode utilizar o mel, ele tem aquela... Vamos voltar então na questão de adoçar, né? Soltei o celular. O que é o demerara, gente? O açúcar demerara, ele está entre o açúcar refinado e o mascavo. Ele é um intermediário dos dois, tá? O refinado é aquele branquinho que a gente mais utiliza, que deveria ser o menos utilizado, porque ele não acrescenta em nada na nossa vida. Só tem calorias, mas de vitaminas não tem nada. Que a indústria já tirou, tanto é que ele é branco, não é a cor natural dele, que é como o mascavo, né? A cana-de-açúcar, que ele é escurinho. Tá? O demerara é entre os dois. Ele tá entre os dois. É melhor opção do que o açúcar branco? Sim. Porém, o mascavo é melhor. Ou o mel também, se a criança tiver mais de um ano, tá? O mascavo sempre melhor. O demerara, intermediário, tá bom? Mas se a criança não tem problema nenhum, não vamos também ser radical. Né? Se a criança já faz uma alimentação boa, não precisa também ficar na neuda de se vai colocar, lógico, não precisa colocar tanto açúcar assim, ainda mais porque açúcares de fruta já tem o açúcar natural da fruta, então não precisa também adoçar tanto assim. Se a criança for pequenininha, o ideal já é ir acostumando. Claro, se puder acostumar, sim, e se puder até colocar pouco, melhor ainda, tá? Mas o mascavo é o natural, e o demerara é o intermediário, tá? Alguma dica para as crianças com diabetes tipo 1? Então, as crianças com diabetes, se a gente for pensar no geral, se a gente falar em uma alimentação saudável, balanceada, já é o ideal para o diabético também, tá? Né? Então, a única coisa que a gente fala é que quando a gente vai naquele grupinho dos carboidratos, né, que tem o pãozinho, a bolachinha, tentar ser tudo integral, né? Para o pico de insulina não subir tanto. Né, que essa parte deles sendo normais, feito com farinha branca, né, a refinada, faz o pico subir. Então a gente sempre pede para ser integral. Então se ele vai levar o pãozinho integral com seu queijinho, né, queijinho fresco, vai levar uma frutinha e vai levar... Ok. Então assim, são hábitos que todo mundo deveria ter, né? É claro que ele não vai levar de repente aquele bolinho que o coleguinha leva também, que a mãe faz. A mãe teve que ou comprar em algum lugar um produto diet, ou fez em casa. Com relação a isso, sim, né? Mas se ela for levar coisas salgadas, são mais fáceis, só a gente trocar por ser integral. E se for levar algum bolo, algum cookie, alguma coisa diferente, procurar que seja produto diet. Ou a gente pode fazer em casa. Hoje em dia tem tanta coisa, né, Gra? Tem tanta informação, né? Na internet, tem tantos blogs como esse que nos ajudam também com relação a isso, que passam receitas bacanas, enfim. E esquecer, assim, às vezes eu vejo muitas pessoas falando do H2O, do diet, do zero, Coca Zero, enfim, refrigerante. Isso não é bom, né? Não, todos eles usam adoçantes artificiais, né, Gra? Não tenho o que falar, não tem um que se salve, né? Claro, tá numa festinha, né? Você poderia deixar alguma receita no blog para nós? Claro. Só queria, vamos fazer aquelas ressalvas finais? O que você quer fazer? Sim, quero que você fale tudo que você comentou. Olha, com gente, a gente estava conversando, né, com a Gra aqui, com o pessoal aqui do blog, de uma maneira que seja, né, assim, realista, né, vamos dizer assim. Porque a gente fala muito e pode ser que tenha alguém falando, nossa, que utopia, né, seria tão bom, mas não é assim. A gente sabe que é difícil educar filhos. Eu tenho uma menina de 14 anos, ela já passou um pouquinho nessa fase, mas ela leva lanche até hoje, viu, Gra? Ela não compra na cantina.
De vez em quando ela tem vontade, aí ela compra. Mas em casa, até aquele potinho ali é dela, pra ela levar a frutinha, faço lanchinho de rapidez, com queijo, com saladinha, enfim. Mas assim, é difícil, tem que ter paciência, né? Não adianta, educar não é uma coisa fácil de fazer. E não só educação, a gente está falando de educação de boas maneiras, educar também na alimentação. Porque nós somos o espelho, né? Somos totalmente o espelho da criança. Então se a gente não faz isso em casa, se a gente não põe uma mesa rica, uma mesa farta, uma mesa com variedades, A criança não vai comer. E a gente percebe, porque quando a gente está lá na escola, que a gente abre a lancheirinha, eu faço muito isso. Eu chego às vezes bem no horário que eles estão na hora do intervalo, eu falo, vamos abrir essas lancheirinhas e ver como é que estão as coisas aí dentro. E assim, a gente vê coisas que a criança nem mexe, sabe? A mãe até tem, de repente, vamos dizer assim, ela quer, quem sabe, né? Mas também se ela não faz isso na casa dela, se ela às vezes nunca nem apresentou para a criança aquilo, então tem que vir de casa sim, né? Nós temos que ser espelho aqui em casa, não tem jeito. Outra coisa que a gente tem que fazer, que também gera, assim, é bacana, eu sei que vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai valer a pena. Tem que envolver essas crianças grandes. Tem que levar junto, fazer as compras, sabe assim, tem que usar aquela coisa lúdica, falar, olha o pepino, da cor verde, como é que chama mesmo? Pepino, fazer ele repetir várias vezes a palavrinha, combinar com que, pelo menos uma vez na semana, ele prove um alimento diferente. Olha, essa semana a gente vai provar o tomate, semana que vem nós vamos provar, e assim, indo, chegou em casa, envolve também na cozinha. Eu sei que, mas que saco, eu não tenho tempo, gente. É até uma forma, né? Se você não tem tempo, você vai cozinhar pra você, cozinhar pra criança, com a criança faz junto. parte, com certeza. Então, deixa a criança pegar, tocar, né? Te ajudar a lavar. Eles enfim, gostam de mexer com água, lavar a salada, faz lavar o parte, tomatinho. faz parte. E essa montagem também do cardápio. Então, assim, faça com ele, não deixa ser uma surpresa. Porque às vezes ele abre, às vezes um corte que você deu diferente, de repente num legumes que ele viu inteiro, você fez, ele nem sabe o que é. Então você tem que passar para a criança aquilo. Olha, hoje você está levando pepino, a mamãe cortou diferente. Em vez de ser rodelinha, eu cortei em palitos. Né? Então você tem que fazer a criança participar. Né? E isso que é importante. Usar também, sabe aqueles cortadores, os moldes? Também é legal para a gente fazer nos pãezinhos, né? Numa fruta. Ajuda bastante. Então esse envolvimento que a gente tem que ter entre família, entre passar mesmo que a realidade, passar o que deveria ser, dá um trabalho, gente, mas ter filho é isso. O que a gente quer? O que a gente está aqui hoje para quê? Para pensar no que a gente quer de adulto para o futuro, né? Qual é o nosso futuro para nossos adultos? Hoje em dia, cada vez mais, nós estamos vendo o quê? Adultos mais jovens com mais problemas de pressão alta, de diabetes, de problemas de colesterol, de triglicéridos, de gordura no fígado, não é assim? Hoje em dia está super comum. Por que isso? E cada vez vai ficar mais, viu, gente? Se a gente não retomar isso daí. Então, na verdade, vai ser uma troca, né? Às vezes a gente está ensinando a criança a se alimentar e vai reaprender, vai reeducar a nossa própria alimentação. Claro, porque a gente compra para a criança e começa a comer. Porque a gente também tá relapso, Com né? certeza. A gente acaba, vamos fazer um lanchinho, vamos pedir uma comida pronta, vamos não sei o quê. Claro. E tentando ajudar os nossos filhos a se alimentarem melhor, a gente passa a se alimentar melhor junto. Claro. Então vamos lavar a salada, vamos apresentar o tomate, vamos apresentar uma fruta e a gente come também para eles comerem também. E Totalmente. isso vai desde o pequenininho que está introduzindo a alimentação, Isso, porque que é tem o muita que é o criança. certo, que é tão bom, né, a gente pegar desde o começo, né? É. Que é outra coisa, quando a gente começa desde o princípio, a gente vê a criança, sim, que tem um trabalho bacana dentro dos colégios, mas também a gente vê a maioria que não tem, que nunca nem viu, né, um alimento, e aí quando a gente oferece em outras ocasiões, que nem em almoços e tudo, a gente tem que fazer um trabalho, porque às vezes nunca viu, nunca nem escutou falar. Então a gente vê que de casa também tá difícil, né? E é de onde a gente tem que começar. Aqui o pessoal a Egli pediu uma sugestão de deixar uma sugestão de cardápio para uma semana de lancheira. Legal. E aí a Gleiser tá falando, concordo, Egli. Então Legal, o pessoal quer vamos deixar. uma receita, você vai deixar depois. Vou deixar depois, a gente Tá. olha, essa semana fica mais... Isso, A gente vamos. publica no blog, pessoal, tá? Então, por exemplo, na segunda, o que vai levar de carboidrato, o que vai levar de suquinho. Vamos sim. Acho que essa sugestão já de poder deixar congelado é uma dica super importante, porque faz no final de semana.
Claro. Já vai com a criança na feira, ou no mercado, ou no sacolão, enfim, eu não sei A o que gente cada um tentar tem fazer um videozinho numa como feira hábito. também. Ou enfim, e deixar o cardápio pronto, Isso. né? Fazer. Mas assim, como a Ellen disse, a gente vai ter que ter o trabalho de fazer um bolo em casa, deixar os industrializados, Deixar né? totalmente, né? Quanto mais coisa a gente agora, vocês, principalmente vocês que têm problema com crianças com problemas com lactose, que são obrigados a ler a rotulagem, né, a lista de ingredientes, se a gente der uma olhadinha, quanto maior a lista de ingredientes, menos ele presta. A gente pode falar assim, né? No grosseiro. Então, quanto menor a lista de ingredientes, melhor ele é. Tá? Isso é uma diquinha também que a gente pode levar. Mas enfim, gente, é tentar cortar esses... É claro assim, radicalismo, não sou a favor. Não sou a favor de ser todo dia, no final de semana. A gente sabe que eles têm uma vida social também, tem vontade também, que os amiguinhos também levam, é normal, né? Então eles querem comer coisa diferente, tem as festinhas, pode de repente deixar um dia da semana que ele vai levar o que ele quer, não tem problema, gente, sem radicalismo. Contanto que durante os outros dias a gente Por tenta exemplo, fazer o trabalho. na sexta-feira eu quero levar salgadinho. Ok, Tudo bem. vamos lá. Né? Você fez uma semana legal, conseguiu aprovar o alimento que a gente propôs, enfim, tá indo bem? Vamos levar. E a outra Vamos coisa indo. também, não só a lancheira saudável, né? Come na escola saudável e aí chega em casa. Aí já é pauta pro próximo programa. Isso mesmo. É isso, pessoal. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? A gente vai... Bom, Se tiver mais perguntinhas, depois eu posso responder depois. E também se tiver mais sugestões sobre outros temas também, foi o que eu falei, não vamos fugir muito, porque senão a gente fica aqui o dia inteiro. A gente tem muita coisa pra falar. Mas a gente pode deixar aí sugestões que a gente responde e também vamos... é isso, pessoal. Eu quero agradecer. eu que agradeço. Obrigadão. muito. Em nome do Escola para a Paz. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem escrito. A Ellen vai fazer o cardápio, a gente vai colocar no blog, tá? E é isso, pessoal. Bom dia para vocês. Um aprendizado para todos nós. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade, tá? Bom final de semana. Tchau.